convidar a todos para lermos a palavra de Deus, um versículo do capítulo 16, do primeiro livro do profeta Samuel. Nós vamos tomar esse versículo de base de minhas palavras, que acredito que serão também rápidas, não demoraremos. Neste momento estarei passando a palavra novamente ao pastor Paulo Juliano. Graças a Deus. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 16, os irmãos encontraram? Versículo 11. Gostaria de fazer assim: estarei lendo o versículo uma vez, peço à igreja, por gentileza, que leia depois, para que possamos guardar a palavra do Senhor. Diz assim: disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens, e disse: ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Os irmãos. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens, e disse: ainda falta o menor, eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Amém. Vamos fazer uma breve oração. Pai soberano, quero dar graças ao Senhor por esse dia, por essa maravilhosa oportunidade de estar esta manhã, que a sua boa mão tem repousado sobre nós, que os céus do Senhor tem tocado para necessidade de força, e dar graças ao Senhor por essa manhã, mas em especial para nós, que estamos reunidos em presença, nosso propósito é dar ao Senhor a defesa da tua santidade, também sermos edificados pela tua palavra. Ei, não nos abre os seus limites, para a glória do teu nome, edificar nossas vidas, e assim, Senhor, que possamos dar continuidade ao que o Senhor tem em nossas vidas, para a glória do teu nome. Amém. Deus abençoe, irmãos. Os irmãos podem tomar os assentos. Meus irmãos, eu quero dar graças a Deus pela oportunidade que o Senhor dá de estar conosco nesta manhã, para juntos adorarmos ao Senhor. Estivemos ontem na cerimônia de casamento dos nossos irmãos, João Vitor e Rebeca, e hoje estamos aqui para o culto a Deus. Nesta manhã temos a oportunidade de fazer mais uma vez uso da palavra do Senhor, o que quero fazer com alegria e prazer, tendo em vista ser uma honra para quem quer que seja, poder pregar a palavra do Senhor em nosso Deus. Sabedor que sou, que inúmeros outros poderiam estar aqui fazendo uso desta palavra, mas Deus dá-me a oportunidade. Portanto, eu louvo vivamente, adoro e o agradeço por dar-me esta oportunidade honrosa. Amém. Deus seja louvado em nosso meio, em nome de Jesus. Quero louvar a Deus por ter comigo a minha esposa, os meus filhos, a Giane, Tiago, Mateus, a Sara. Os irmãos têm tido a oportunidade, quando eu venho ao Brasil, ou seja, eu tenho tido a oportunidade de, em minhas vindas ao Brasil, tê-los comigo, mas nas viagens que geralmente faço, eles não vão devido ao estudo dos meninos, e a esposa sempre precisa estar em casa para organizar as coisas. Por vezes viajo só, tê-los comigo é sempre importante e honroso também. Deus abençoe a Giane, minha esposa, meus filhos, louva a Deus por suas vidas. Quero também louvar a Deus por aqueles que nos aula nesse dia, meus sogros, segundos pais. Deus continue a abençoá-los em nome de Jesus. Temos aqui um prazer. Louva a Deus por estar com o pastor Gilberto,
nosso companheiro, amigo, por quem o Ministério Rocha Eterna entrou no Brasil, de Uberaba estendendo a Goiânia, de Aragoiânia e de Uberaba, consequentemente, já tem o trabalho aqui, a Luiz Eduardo na Bahia, graças a Deus. Portanto, o pastor Odilberto está com o senhor prazer, permitindo Deus, estaremos com o pastor Odilberto nos dias 21 ao 23, para uma semestral de olheiros. Estaremos trabalhando em questões ministeriais com os irmãos, para o avanço da obra do Senhor nosso Deus em solo brasileiro. Louvamos a Deus, portanto, pela vida do Senhor, da irmã Lúcia, sua digna esposa, também as filhas. Deus abençoe esta família em nome de Jesus e obrigado pelo amor dos irmãos. Deus abençoe o pastor Paulo Fabiano, que nos recebe também, os companheiros, o Breno aqui, sua digna esposa, irmã Késia. Deus abençoe os irmãos, os filhos. Nós louvamos a Deus pela vida do Senhor e sua família e pelo trabalho que o Senhor vem fazendo para Deus aqui na cidade de Aragoiânia, consequentemente, em todo o Ministério Rocha Eterna, pois sabemos que o Senhor tem nos ajudado nas orações. Portanto, meu amado, é um prazer estar com o Senhor aqui nesta manhã. Deus continue a abençoá-lo e a usá-lo para a glória do Senhor Jesus. Deus abençoe sua família. É um prazer conhecer o pastor Antônio, não conhecia, mas é uma honra tê-lo aqui nesta manhã, juntamente com o futuro gênero. Deus abençoe o Senhor em nome de Jesus. Deus os abençoe. Meus irmãos, como já disse, eu não tomarei muito tempo, também não estou muito bem de saúde. Essa noite não dormi bem e minha saúde, depois cheguei ao Brasil, parece que não está mesmo, mas graças a Deus nós vamos caminhando. Eu quero, portanto, passar já para a palavra de Deus, mas queria deixar a paz do Senhor da igreja sede. Lá ficou o pastor Elias, o pastor Marcos, nos auxiliando neste momento, e eles, juntamente com suas famílias, também o pastor Luciano, enviaram a paz do Senhor aos irmãos. Amém. Pastor Glória a Deus. é o nosso missionário, o breve responsável pela obra em África, ele está em Portugal neste momento e já nos comunicou enviando a paz do Senhor ao pastor Gilberto, ao pastor Paulo Fabiano, ao pastor Fernando, que está na Bahia, e a toda a igreja do Senhor aqui. Portanto, recebam a paz do Senhor, do pastor Amém. Glória a Deus. e dos demais, os pastores de nossas congregações, irmãos, é forma de expressão, a igreja de Cristo, mas obra que somos responsáveis, tanto na Suíça, quanto na França, na Irlanda do Sul, Irlanda do Norte, todos eles enviaram a paz do Senhor para os irmãos. Amém. E em solo português, todos os pastores líderes enviaram a paz do Senhor. Tem meu irmão que pastoreia uma igreja em Lisboa, o pastor Eliezer. Eu falei com ele hoje pela manhã, que está com a filha internada desde ontem. Ela desmaiou, ficou sem pulsação e eles correram com ela para o hospital e descobriram que ela está com hemorragia e ela sofreu 2 desmaios depois, ainda ontem às 9 da noite, lá às 5 da tarde. Ela veio a desmaiar novamente, mas hoje pela manhã o pastor Eliezer me disse que ela está melhor, bem melhor, e que os médicos pensam que provavelmente devem liberá-la ao final do dia. Mas ele me pediu para pedir à igreja aqui, sabendo que nós estaríamos reunidos aqui, ele pediu que eu pedisse aos irmãos para orarmos por sua filha. Seu nome é Micaela. Eu gostaria de pedir aos irmãos que intercedessem por prol de minha sobrinha, orem por ela. E Deus, por certo, nos recompensará. Amém. Amém? Deus abençoe os irmãos, então, em nome de Jesus. Queridos, a minha palavra não vai ser uma pregação, mas uma palavra de meditação nesta manhã. Nós tratamos ou chamamos, conhecemos como homilia, uma palavra pastoral, tranquila, levando os irmãos a refletir sobre o que a Bíblia tem proposto para nós aqui nesta manhã. Na verdade, irmãos, eu até pensei em falar em outra parte da Bíblia, em Lucas, por exemplo, segundo Crônicas, mas eu percebi que Deus tem essa palavra para nós. Amém. E eu quero, portanto, meditar com os irmãos
baseado no versículo 11, não ficaremos aqui, mas baseado no versículo 11 do capítulo 16 do primeiro livro do profeta Samuel. Os irmãos são sabedores que este contexto imediato, o capítulo 16, ele narra-nos o momento em que Deus escolhe, ou na verdade, talvez seria melhor dizer, em que Deus manda Samuel ungir a Davi para ser rei sobre Israel, e é lógico que para ser rei em lugar de Saul. Saul já havia sido rejeitado pelo Senhor nosso Deus para reinar sobre Israel. Prestem atenção, por favor. A minha palavra, irmãos, é refletir com os irmãos aqui sobre a questão do menor da família. Pois no versículo 11, os irmãos observaram que Jessé está dizendo para o profeta Samuel, dada a pergunta que a ele é feita, ele responde: não, ainda falta o menor que está com as ovelhas. E a palavra de Samuel, do profeta Samuel, é: então manda chamá-lo, porquanto nós não nos assentaremos à mesa enquanto ele não chegar aqui. Esperaremos pelo menor. Irmãos, estou aqui a princípio, no início desta fala, já traz uma lição importantíssima para nós, porque nós vivemos, irmãos, tempos em que as pessoas, e eu estou falando para cristãos, para crentes, em que as pessoas atropelam as coisas. Eles enfiam as mãos no lugar dos pés e, por vezes, criam uma confusão tão grande, causam problemas tão grandes, que não havia nenhuma necessidade desses problemas serem causados. E esses problemas depois terão que ser sanados, eles terão que ser resolvidos. Nós temos uma certa dificuldade, e esta dificuldade ela existe porque às vezes não somos atentos à palavra de Deus. Uma das coisas que eu percebo que tem sido fraqueza cristã em nossos dias é o descuido do povo de Deus para estudar a Bíblia, para meditar na Bíblia, para estudar a palavra de Deus. Eu não canso de citar o versículo 18 do Salmo de número 119, quando o salmista está dizendo: desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Irmãos, estou seguro que as pessoas não leem a Bíblia porque os olhos deles ainda estão vedados. Eles ainda não conseguiram ver as maravilhas da lei de Deus, da palavra de Deus. Os cristãos estão tão habituados a isso que eles passam semanas e meses sem ler a Bíblia ou lendo só na igreja. E está tudo bem. Parece que nós estamos de volta ao catolicismo romano, quando a Bíblia era vedada às pessoas, diziam eles, comuns, só alguns podiam ler a Bíblia. Deus deu a nós a oportunidade de termos a palavra de Deus em nossas mãos, e descuidados como somos, nós não meditamos a Bíblia. E o que tem acontecido com a igreja do Senhor Jesus Cristo, não me entenda mal, eu não estou referindo no sentido geral, mas em certos contextos, o que tem acontecido é que nós estamos indo demais pela cabeça de outros. Estamos, meus amados, sendo influenciados às vezes por outros. Estamos esquecendo que a nossa vida precisa ser pautada na palavra do Senhor nosso Deus. Nós precisamos conhecer o Senhor nosso Deus e conhecê-lo na palavra, conhecê-lo na vida diária, numa vida de devoção, numa vida de oração e numa vida de meditação da palavra de Deus. Eu penso por vezes, irmãos, como é que Deus nos vê se não temos prazer na sua palavra? Quantos questionamentos que existem de crentes, por exemplo, questionamentos errados,
Porque se fossem para a palavra de Deus, perceberiam que não havia necessidade nenhuma de questionarem sobre isso. Quantas mensagens que são ignoradas, ensinos que são postos de lado, quantos ensinos pastorais que são rechaçados por pessoas porque eles não meditam na palavra de Deus. Se nós não meditarmos na palavra de Deus como nós devemos meditar na palavra de Deus, nós não seremos crentes como Deus quer que nós sejamos. Irmãos, eu costumo ser muito direto, às vezes eu tenho problema com isso, até porque eu não sou de pregar fora do ministério e nem tampouco fora da igreja que eu pastorei, né? Tipo, eu estou pregando fora. Então eu já acostumei com o meu povo e o povo que Deus me deu para pastorear, eles me conhecem e eles não importam com esta forma que eu tenho em ser muito direto. Eu fico pensando como é que Deus vê esses crentes que dizem que amam a Deus, que servem a Deus, que estão caminhando para o céu, sem meditar na sua palavra. Irmãos, eu tenho dificuldade para crer na salvação dessas pessoas. Eu, particularmente. Não estou mandando você ter essa dificuldade, mas eu, particularmente, tenho, irmãos. Eu não engulo esse negócio de que eu não consigo ler, de que eu tenho dificuldade para meditar. Eu tenho dificuldade para guardar. Eu não consigo meditar. Eu não consigo engolir isso. Você consegue, amém, graças a Deus. Talvez seja a fraqueza de minha parte, que Deus me ajude. Deixa eu prosseguir então. Já no início desta palavra, desta fala, os irmãos perceberão que o problema nosso, que nós atropelamos as coisas, é exatamente por causa disso, por não prestarmos atenção na palavra do Senhor nosso Deus, por não procurarmos conhecer o Senhor nosso Deus pela palavra, como nós devemos procurar conhecer o Senhor nosso Deus. Eu repito, o texto aqui nos fala da unção de Davi para ser rei no lugar de Saul, havendo ou tendo sido Saul rejeitado por Deus para reinar sobre Israel. Glória a Deus. Irmãos, no versículo de número 1, eu gostaria de ler com os irmãos, gostaria que vocês tivessem as Bíblias abertas, por favor. O versículo de número 1 está dizendo assim: então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te a Jessé o Belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Queridos, quando eu olho para essa parte da Bíblia, como disse aos irmãos, esta aqui já temos uma lição extraordinária para nós, porque neste momento que Deus fala com o profeta Samuel para deslocar-se a Belém com o propósito de ungir um dos filhos de Jessé para se tornar rei no lugar de Saul, Deus está dizendo que ele já rejeitou a Saul para governar sobre Israel, para ser rei sobre Israel. Mas se nós tomarmos atenção, eu não vou ter tempo para abrir todo esse contexto aqui com os irmãos, eu preciso ser breve. Os irmãos vão perceber, se os irmãos meditarem na palavra de Deus, nos contextos, os irmãos perceberão que Saul foi ungido, ou Davi foi ungido, perdão, mas ele não foi direto para o trono. Houve um processo de Deus para a vida de Davi, até porque Deus, amados, ele tem plano nas nossas vidas, mas Deus não tem o costume de nos levantar de qualquer maneira. Isso fazemos nós, mas Deus não. Deus, ele trabalha a vida do ser humano. Deus só pode trabalhar através de você depois que ele trabalhar em você. Nós precisamos ter essa compreensão que é necessário Deus trabalhar em nós para depois Deus trabalhar através de nós. Nós, por vezes, embolamos tudo isso aqui. Queremos que Deus trabalhe através das nossas vidas antes de termos sido trabalhados pelo Senhor nosso Deus. Isso tem gerado confusões. Nós temos
ouvido testemunhos de pessoas sendo sinceras e dizendo que depois de anos até no ministério que se converteram a Deus, que se tornaram cristãos de fato, que não conheciam ao Senhor, que não tinham sofrido uma conversão genuína. Agora imagine os irmãos sendo pastoreados por alguém que não é convertido. Glória. Imagine os irmãos sendo pastoreados por alguém que não é temente a Deus. Imagine os irmãos sendo pastoreados por alguém que não conhece a Deus. O que esta pessoa transmitirá para os irmãos? Por mais que ele tenha vontade, a sua vida ministerial, ela não será aquilo que Deus espera que ela seja. Portanto, amados, dado este momento na vida do profeta Samuel, quando Deus está lhe dizendo: enche o teu vaso de azeite e vem, pois enviar-te a Jessé o Belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Eu gostaria que você tomasse muita atenção à forma que Deus trabalha. Porque, queridos, Deus não disse para Samuel quem seria o eleito, ou quem era o eleito, quem seria o próximo, ou aquele que haveria de governar sobre Israel. Disse a ele sobre Jessé, e eu pergunto aos irmãos, Deus não sabia o nome dos filhos. Mas Deus não disse: ô Jessé, ô Samuel, você vai à casa de Jessé, e eu vou te instruir direitinho para que não haja erro, porque um dos filhos dele não vai estar na reunião. Um dos filhos dele vai estar cuidando das ovelhas, e eles vão esquecer esse menino. Eles não vão lembrar do menino. A reunião vai ser feita e esse menino vai estar lá. Então, quando você chega lá, você já faz o seguinte: fala, olha, tem um filho do senhor que está lá no pasto, cuidando das ovelhas. Se me parece o nome dele é Davi, vai lá buscar. Traz esse moço, porque eu preciso de todos os filhos. Deus trabalha de uma forma extraordinária, e da forma que Deus trabalha, Deus sonda nossos corações, não para mostrar para Ele quem nós somos, mas para mostrar para nós quem nós somos, porque Deus nos conhece. Quando Deus trabalha as nossas vidas, quando Deus nos coloca em certas situações, em certos momentos. O Tiago, meu filho, nesta semana, estava dentro do carro com ele em Pontalina, e ele me falou uma coisa interessante. Nós estávamos saindo, contado que havíamos ido fazer uma visita a uma senhora, e graças a Deus também aceitou Jesus, com 86 anos de idade. Amém. Ela é vó da esposa do meu cunhado. Ela está lá naquele estado há 9 anos, né? Naquela cama, já praticamente não fala, e a neta nem conseguiu fazer uma visita. Graças a Deus falamos de Jesus para ela, ela aceitou Jesus. Amém. Eu penso que Jesus deu a ela a oportunidade da salvação. Penso que breve ele deu a ela. Bom, irmãos, quando saímos de lá, o Tiago e meu filho estavam dizendo dentro do carro: pai, por vezes nós seres humanos oramos e falamos: Senhor, usa a minha vida, só que a gente não sabe da forma que Deus vai nos usar. E a forma que Ele nos usa às vezes custa. E aí a gente até murmura, quando na verdade é a resposta de nossas orações. Quando Deus está cumprindo até o propósito do nosso coração. Então, queridos, quando Deus nos coloca em certas situações, Deus nos coloca em certos momentos que apertados para nós, Deus não está provando para Ele quem nós somos, porque isso Ele já sabe. Ele está provando para nós, porque nós manifestamos isso. Nós esperneamos nessas situações. Nós falamos coisas. Nós temos posicionamentos que pessoas que estão ao nosso redor começam a dizer: mas eu não tinha visto ainda esse lado do fulano. Eu não tinha visto ainda esse lado da Beltrano. Quantas pessoas que por ver a gente só nos melhores momentos da nossa vida, que pensam que nós somos a pessoa ideal para estar no lugar até do pastor. Quantas pessoas que pensam que nós somos a pessoa ideal para aquele determinado lugar, porque só nos vê nos momentos bons. Mas certas pessoas, quando nos vê nos momentos de dificuldades, de aperto, de situações adversas,
eles começam a dizer: mas eu não imaginava que o fulano é assim. Eu não sabia que ele e ela tinham esta reação. Eu pergunto aos irmãos como é que Davi ficou quando o moço chegou lá e falou para ele: olha, tem um profeta aí na sua casa. Irmãos, eu estou pensando muito, talvez, eu não quero ferir da vida, eu tenho muito medo disso, mas eu sou um ser inteligente como você também, então a gente pode pensar, não me entende mal não, mas será que o moço chegou lá e falou assim: olha, tem um profeta que está lá na sua casa e veio aí fazer um trabalho aí, e passou os seus irmãos todos, os meninos, passou tudo na frente dele, e ele disse que não é nenhum deles não. Aí o seu pai lembrou: tá te faltando. Se fosse certos crentes de hoje, eles cruzavam os braços e falavam: eu não vou. Não vou. Por que ele me chama? Deixa eu chamar por Irmãos, eu já vi crente com tanta bobeira, discórdia, problema. Porque, irmãos, eu convidei para cantar. Irmãos, eu lido com cada coisa, eu fico impressionado nesses almoços de igreja. Isso é só em lugares, irmãos, que não tem muita dificuldade. Porque quando a gente entra num país como Guiné-Bissau, onde nós estamos no trabalho, temos base missionária, e nós observamos às vezes eles colocar, eu tenho aí registrado, está aí no meu telemóvel, observamos eles colocar lá uma como que fala? Uma bacia, né? Nós falamos bacia, alguidar em Portugal, eles colocam cheia de comida assim, e às vezes com 3, 4 pedaços de carne, 4 pedaços de peixe ali, 10, 15 ou 20 pessoas comem, todos reunidos, e aqueles 4 pedaços de carne dá para eles todos. Nenhum pega um pedaço para si, todos eles pegam uma ponta do pedaço, comem, arroz é abundante, mas cada um come um pedacinho de carne. Eu vejo irmãos criando confusão com essas coisas. Eu vejo irmãos insatisfeitos com tantas coisas. Uma coisa que Deus tem guardado na minha vida, irmãos, e eu peço a Deus que guarde, que eu não importo essa questão de meu nome sobre ter que aparecer, ter que estar. Olha, se Deus aparecer através da minha vida, eu estarei com Ele. Glória a Deus. Eu tenho muita dificuldade dessa forma que as pessoas estão vivendo o Evangelho. O Evangelho de oportunidades, de projeção. Quando na verdade convém que eu diminua, mas que Cristo cresça. É verdade, aleluia. Que Ele seja Glória a Deus. Irmãos, está uma chatice, está uma vergonha. As coisas dos nossos dias estão descambando. Os crentes estão bons demais, estão certinhos demais. Nós estamos começando a ter culto às personalidades, sem perceber. Nós estamos começando a louvar os seres humanos, sem perceber. Estamos desviando o foco. Estamos esquecendo a direção. A nossa visão tem que estar voltada para a cruz de Cristo. Aleluia. Paulo, em Gálatas capítulo 6, versículo de número 14, ele está dizendo: eu não tenho do que me gloriar, a não ser na cruz de Cristo, na qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Deus seja para sempre louvado. Aleluia. Nós estamos perdendo o foco do Evangelho. E nós, ao lutarmos, irmãos, em relação a isso, estamos sentindo muita dificuldade. Por qual razão? Porque o ser humano gosta disso. Você gosta de ser ovacionado, você gosta de aparecer, o ser humano gosta de aparecer. Nós gostamos de ter os nossos nomes nos primeiros da lista. Então Deus trabalha desta forma, eu repito, irmãos, Deus trabalha desta forma, porque Deus não diz para Samuel que Davi estaria separado, que Davi estaria lá no campo. Deus não diz. Deus não explica isso para Samuel. Deus manda ele ir lá. E é interessante que Samuel preocupa-se, pois ele amava muito a Saul.
Afinal de contas, Saul era o primeiro rei de Israel, ungido também por ele. É muito difícil para nós, obreiros, prestem atenção, é muito difícil para nós que somos líderes de trabalho, vermos alguém sendo rejeitado, vermos alguém em que Deus já não está mais confiando o que a gente esperava que Deus confiasse. Por vezes eu vejo isso acontecer. Isto é muito triste. Isso é muito triste. Saul estava nessa situação por ser comissionado, por haver pecado contra Deus. Teve a oportunidade de ser fiel ao Senhor, mas preferiu ser infiel ao Senhor. E ele agora está recebendo, portanto, o resultado de sua infidelidade ao Senhor nosso Deus, porque o resultado vem. Então, amados, Deus manda à casa de Jessé, Samuel vai, e diz-nos a Bíblia que quando Samuel lá chega, ele separa a Jessé, santifica-o juntamente com seus filhos e os convida ao sacrifício. Mas a Bíblia diz, amados irmãos, eu gostaria que você tomasse atenção. A primeira consideração que eu quero fazer é que as expectativas humanas, elas são sempre baixas em relação ao menor. Nós temos facilidade, meus irmãos, em ver sempre o que é maior. Nós temos facilidade porque nós não gostamos muito de olhar baixo. Nós gostamos sempre de olhar alto. Por vezes nós somos até estimulados, e existe o lado positivo de termos uma visão longínqua, temos uma visão de longo alcance. Mas por vezes, meus amados irmãos, nós olhamos muito só para o que é alto. É claro que as expectativas humanas são baixas em relação àquele que é menor. Quando a Bíblia mostra-nos que Jessé chega para Samuel e diz para Samuel, que Samuel está dizendo a ele que tinha um de seus filhos que deveria ser ungido. Logo, Jessé pensa que é o filho mais velho e traz a Eliabe, o seu filho mais velho, provavelmente mais forte, mais robusto, mais alto, porque a expectativa do pai. Pense comigo, como que o pai pensaria que Davi, o menor, o pastor de ovelhas, seria o próximo rei de Israel? Humanamente falando, irmãos, não dá para entender. Existiam coisas na vida de Davi que provavelmente o pai desconhecia. Existiam coisas na vida de Eliabe, Abinadab, Samar, os três mais velhos. A Bíblia nos demonstra que com certeza Jessé sabia. Jessé tinha conhecimento, habilidades para a guerra, faziam parte do exército de Saul, convocados para isso. Enquanto Davi está lá no campo, mas interessante, eu não sei se poderei chegar lá, mas interessante, enquanto os de casa não vê, porque nós temos dificuldades, sempre para nós, o vaso de ouro é do vizinho. Sempre para nós, o melhor é o de fora. Eu tenho lutado em Portugal para levar a igreja a entender que nós precisamos valorizar nossos obreiros, que eles só crescerão se tiver oportunidade. Se não dermos oportunidade aos nossos obreiros, como que eles crescerão? Como que algumas pessoas se tornaram pregadores e hoje são conhecidos? Porque tiveram oportunidade. Mas nós temos dificuldade, irmãos, fazemos festa e queremos só pessoas de fora. Por vezes não fazemos festa com o nosso povo e para o nosso povo. Nós fazemos para o povo de fora. A visão está errada. Não que não possa ser, mas o povo que lida com a gente o ano todo, trabalha o ano todo, que oferta o ano todo, que soa com a gente, às vezes nas nossas festas são colocados de fora. Nós ouvimos só as pessoas de fora. São os visitantes a quem nós ouvimos. Irmãos, não me entenda mal, não me entenda mal. É que eu percebo que algumas coisas estão fora do lugar. Algumas coisas estão fora do lugar e elas precisam ser colocadas no lugar. Então a expectativa do pai não era mesmo para o seu próprio filho, é mais ou menos conosco. Quando Deus levanta alguém no nosso meio, nós começamos a dizer:
E eu que não dava nada por ele. E não é verdade? Lá em Nazaré também não deram nada por Jesus. Na sua própria terra também não lhe deram crédito, não lhe confiaram. Enquanto Jesus faz maravilhas, diz: não é este o carpinteiro, filho de José? Quem é este homem? Nossa visão por vezes só vê aqueles que sobressaem dos ombros para cima. E assim então começou, e era natural começar mesmo, a não ser que ele desse o nome, era natural começar pelo mais velho. Apresenta, portanto, Eliabe. E é interessante porque, segundo a Bíblia, irmãos, o próprio Samuel também tem expectativas baixas em relação ao menor, embora eu não sabia que o menor lá estava. Mas a expectativa dele também é para o maior. Eu estou falando de um homem de Deus. Estou falando de um homem que tem visão de Deus. Quando ele vê a Eliabe, ele diz: é certo que está aqui um ungido do Senhor. E Deus diz: não atente para a sua aparência e nem para a altura da sua estatura, porque eu o rejeitei. Glória a Deus. Ó, o Senhor Há uma é coisa Deus. que nós precisamos considerar aqui entre famílias. Quando Deus levanta alguém em determinado posto em nosso meio, a família tem que ficar alegre, a igreja tem que ficar alegre. Aleluia. Não havia nenhuma razão para Eliabe ficar revoltado, bicudo, contrariado, por não ser ele o escolhido. Não havia nenhuma razão. Porque a escolha, ela não é humana, a escolha é divina. E não há como contendermos com o Senhor nosso Deus. Não há como a gente brigar com Ele. Jó está dizendo: Ele é sábio de coração, poderoso em força. Quem se endurece contra Ele pode viver em paz. Quem é o homem para medir força com Deus? É verdade. Aleluia, glória a Todos Deus. que tentaram se arrebentaram. Alguns Deus reconstruiu, refez de novo. Mas alguns até se perderam, porque Deus tem a misericórdia de cada um de nós que estamos aqui na manhã desse dia. É bom que a gente entenda, meus amados e queridos irmãos, que o próprio profeta também pensou: é este o eleito do Senhor? Tem característica, tem porte. Por que não? E Deus diz: não atente para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu o rejeitei para governar. Preste atenção, Deus está rejeitando para ser rei, mas Deus não está rejeitando para ser crente. Você está me entendendo? Aleluia, é verdade. Uma das coisas que a gente tem que entender, que há coisas dentro da igreja, dentro do reino de Deus, que Deus não tem para mim. Mas o que mais me interessa é a salvação, e Ele tem para todos nós que estamos aqui nesta manhã. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, qualquer crente que compreender a salvação, ele tem que ser motivado. O pastor Antônio Gilberto costuma dizer: se as pessoas entendessem a grandeza da salvação, eles falariam sobre ela, eles estariam alegres por causa dela, eles desejariam a volta bendita e gloriosa de nosso Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia, é verdade. Nossa mentalidade parece que é tão pequena para compreendermos a grandeza da salvação. E daí, meus amados irmãos, essa dificuldade que temos. Então eu preciso entender que quando Deus não tem algo para mim dentro da igreja, não significa que eu seja desprezado, que eu estou colocado de lado, que Deus não me quer entre o seu povo, que esta igreja não serve mais para me congregar, que eu preciso me levantar daqui e procurar outro lugar, porque no outro lugar com certeza haverá um lugar que eu vou servir melhor. Amados, nós somos salvos na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus. A uns Deus escolhe para isso, a outros Deus escolhe para aquilo, e quem é escolhido também não tem sequer, irmão, não tem sequer noção, antes que Deus refere, que ele será escolhido para aquilo. Eu pergunto: que culpa tinha Davi? Imagina os irmãos, se os irmãos de Davi revoltam todos contra ele. Imagina os irmãos.
Se os irmãos de Davi passam a olhar para ele de lado, então, quando no nosso meio Deus levanta alguém, o meu dever é glorificar a Deus. É verdade. Meu dever é exaltar a Deus. Meu dever é honrar o nome do Senhor nosso Deus. Porque, na verdade, meus amados irmãos, quando Deus levanta alguém entre nós, Deus está dando crescimento a todos nós. Glória a Deus. Deus está aprovando o trabalho de todos nós. Deus está honrando todos nós, pois é alguém do nosso meio que Deus está levantando para uma obra. Deus seja para sempre louvado, Deus seja para sempre glorificado. Davi não está presente no momento do sacrifício. É importante notar, e eu quero voltar a ler o versículo de número 11 para os irmãos entenderem. Versículo 11, disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens, e disse, ainda falta o menor. Expressão. A King James, uma versão que eu gosto muito de analisar, diz assim, ainda falta um caçula. Aí está dizendo mais novo. Esta tradução, ou esta aqui, que é a revista corrigida, está dizendo para nós, ainda falta o menor. Trazendo para os nossos dias, parece que nos ajuda mais naquilo que eu quero transmitir aos irmãos nesta manhã, porque nós temos essa coisa de vermos alguém como grande, de vermos outros como pequenos. Embora eu sei que isso aqui quer dizer respeito à idade, mas eu espero que os irmãos me entendam. Entre nós tem esse negócio de vermos pessoas grandes e de vermos pessoas pequenas. Aí eu fico pensando, irmãos, quantas pessoas que provavelmente sentaram com Davi antes de Davi sentar no trono e não sabiam que estavam conversando com o futuro rei. Aleluia! Glória a Deus! Temos menor no nosso meio que a gente não sabe. Jesus vai levar para muitos de lá. E a gente não sabe, a gente passa de lá. Verdade, glória a Deus! A gente olha de banda. Às vezes nega a paz do Senhor. Às vezes não pega na mão. Irmãos, quando eu era novo, pequeno, a família sabe disso. Eu era tão tímido que as pessoas chegavam na minha casa e eu ficava olhando de trás da porta. Eu não sei como foi acontecer esse negócio de pregar. Glória a Deus! É Deus foi sério, fazer isso. aleluia! E meu pai e minha mãe diziam para mim, falavam para mim desde pequeno, olha, quando você era pequeno, criança de meses, você caiu, uma menina te deixou cair e você fraturou o crânio. E nós entendemos que você partiu. Irmão João Dias, Palmeiras de Goiás, era de Palmeiras de Goiás, pastor, disse para sua mãe que estava desesperada, se meu pai me dizendo, sua mãe estava desesperada, não tinha como levar para Goiânia. Então, irmão João Dias disse assim, irmã Badia, quem pode fazer alguma coisa é Jesus, ninguém mais, me dá esse menino. E aí sua mãe te entregou nas mãos dele e colocou você sobre a mesa, na sala de oração, e orou ao Senhor. E Deus tomou a boca dele e falou com a sua mãe, dizendo assim, minha serva, não chore, eu devolvo a vida ao menino, porque eu tenho uma obra grande comigo. Aleluia! E meu pai disse que eu comecei a chorar. E aí me levaram para Palmeiras, e Palmeiras me trouxeram para Goiânia. Estou aqui hoje para a glória e honra. Mas em minha infância, se falasse para alguém, esse menino vai pregar um dia, meus irmãos falavam, ele? Todos os meus irmãos sobressaídos, eu para falar, coisa mais difícil. Vergonhoso, tímido. Às vezes nós passamos por pessoas que nós olhamos e enxergamos como menor, mas nós não sabemos, porque a nossa expectativa em relação aos menores são baixas, mas a expectativa divina é alta. É verdade, Jesus. Glória a Deus. Há um planejamento de Deus, há um propósito de Deus. Eu posso estar pregando para alguém aqui, que Deus vai levantar, vai usar poderosamente para a glória, para a honra e para o nome de Jesus. Aleluia! Eu tenho que entender que quando estou pregando para quem ou por quem Jesus morreu.
quem é eleito pelo sacrifício de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu não estou falando de eleição incondicional, fatalista. Estou falando daqueles que se tornaram participantes da graça, porque foram alcançados por Cristo mediante a sua fé no sacrifício bendito e redentor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória para sempre seja dada ao maravilhoso nome do Senhor Jesus Cristo. Então, amados, veja que o versículo de número 11, Jessé diz: ainda falta o menor. E olha que há uma vírgula aí, e ele prossegue dizendo: e eis que apacenta as ovelhas, ponto final. Por que ele coloca aqui? E eis que apacenta as ovelhas. Poderia bastar dizer assim: ainda falta o menor, está no campo, vai buscar. Mas ele diz: e eis que apacenta as ovelhas, ponto final. Começa outra fase. Sabe por quê? Porque a tarefa de cuidar de ovelhas naquela época era dada ao filho de menor importância no âmbito familiar, de quem o pai menos esperava. Que lição extraordinária! De quem menos o homem espera. Aqui nesse contexto, irmãos, não estou falando que isso tem que ser generalizado, mas nesse contexto, de quem menos o homem espera é de quem Deus mais espera. É verdade. Você está me entendendo? Porque existem coisas na vida do menor que ele ainda é considerado como menor, porque ele não é de falar. Enquanto o pai e a família não conseguem perceber certas coisas na vida do Davi, tinha pessoas de fora que estavam vendo. Eu vou terminar, irmãos, às 11h30. Eu estou na introdução, mas eu vou parar às 11h30. Prestem atenção. Eu não vou poder chegar lá, mas prestem atenção. Virando a folha aí, você já perceberá que enquanto a própria família, quando eu disse aos irmãos que nós temos dificuldade para ver o potencial dentro de casa, os de fora conseguem ver. É verdade. Os irmãos já perceberam o tanto que o inimigo investe em quem está aqui dentro? É verdade. Os irmãos já perceberam, olha, não há muito tempo, que foi feito um levantamento, mas, irmãos, é mais de 70% das pessoas, cabeças do tráfico, que eram crentes em Cristo. Crentes em Cristo. Por quê? Por quê? Nós temos esse problema. Eu tenho trabalhado